A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs que estão sintonizados hoje nesta maravilhosa aula que vamos daqui a pouco comentar. Estou aqui com o diácono Mécio. Deus abençoe aí com as suas saudações iniciais, diácono Mécio. A paz do Senhor, pastor Souza, a paz do Senhor a todos, a toda a nossa audiência, EBD Síntese, um prazer, uma honra sempre poder estar convosco e ladeando o pastor Souza, maravilha. Deus abençoe. Eu também sou o co-pastor aqui na Assembleia de Deus em Corrais Novos. A bênção de Deus, estamos aqui mais uma vez para nós comentarmos essa maravilhosa lição bíblica. Hoje é a lição número 9, cujo tema é Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. O texto principal diz o seguinte: Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, Juízes, capítulo 13, versículo 24. O resumo da lição diz assim: por mais que Deus use alguém de forma extraordinária, a natureza humana ainda carrega fragilidades. Então, aqui nós estamos na bênção de Deus. Vamos falar um pouco aqui sobre essa temática tão interessante que é a vida de Sansão. E esta lição tem, como sempre, objetivo tríplice. Primeiro, compreender o contexto da servidão de Israel aos filisteus e o anúncio do libertador. Segundo, apresentar o episódio do nascimento de Sansão. E terceiro, reconhecer as fraquezas do jovem Sansão. Então veja, hoje nós temos essa lição envolvendo uma, um dos juízes famosos da história de Israel. E o texto bíblico está aqui em Juízes, capítulo 13, versículos 1 ao 7, versículos 24 e 25, e ainda o capítulo 14, versículos 1 ao 3. Eu não vou fazer a leitura completa do texto, mas vou ler aqui alguns versículos. Juízes 13, 1 diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E Juízes 14 diz assim: E desceu Sansão a Tímina, 14:1. E vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. E aqui o texto encerra no capítulo 14 dessa lição, dizendo o seguinte, aqui no texto. É o versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles circuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Muito bem, então estamos aqui diante dessa introdução, onde nós vamos aqui falar sobre a respeito da vida de Sansão. Foi um dos conhecidos juízes, né, da história de Israel, suas lendas. Aqui o comentarista fala sobre lenda, mas essas lendas são as lendas que se fala acerca dele, mas o texto bíblico não expõe as lendas. Mas suas façanhas não são lendas, mas são histórias reais registradas na Bíblia. Então, embora alguns considerem lenda, mas a história de Sansão não é uma lenda. Embora Sansão tenha sido, né, dotado de uma força extraordinária que foi concedida pelo Senhor, conforme a gente entende pelos textos, ele revelou-se um homem vulnerável, né? Assim, uma pessoa de caráter frágil, frequentemente guiado por suas próprias emoções, seus desejos, suas inclinações carnais. Então, quando a gente examina a primeira etapa da história desse libertador, levantado por Deus em um tempo em que a própria nação precisava exatamente ser confrontado, né, sobre a opressão dos filisteus, este homem é levantado por Deus. Então é interessante que esses ensinamentos nós podemos aplicar à nossa vida cristã e ao mesmo tempo nós entendemos que além de toda a fragilidade de líder, de lideranças, nós temos um Deus forte que sempre vai continuar nos direcionando e carregando sempre a nossa fragilidade humana. O livro de Juízes é o livro que tem como chave decadência, o declínio, e ao mesmo tempo é um livro que retrata a anarquia, onde o povo não tinha uma liderança estabelecida fixa, mas ao mesmo tempo Deus levantava homens
que eram chamados de juízes. Esses juízes não era um juiz no sentido dos magistrados que nós temos hoje. Juízes, daquele tempo, eram uns tipos de generais, eram governadores, homens políticos, que eles eram escolhidos para regerem e direcionarem a nação. Eles eram mais assim, propriamente, uns homens de funções militares do que propriamente um juiz no sentido da toga de hoje, né? Ou no sentido do magistrado ou da magistratura. Então aqui nós temos a história de Sansão. Então, logo no tópico 1, fala sobre a condição que Israel estava, que após a morte de Jefté surgiram outros três juízes, que é chamado Ebizan, Elon e Abidom. Porém, a história desse libertador é uma história bastante interessante, porque aqui nós temos exatamente o nascimento de Sansão. Então aqui nós temos, aqui na primeira parte, Israel parece até que já estava acostumando, né, com a servidão. De tanto eles estarem sob a servidão, Israel já estava se acostumando na servidão. Porém, como ninguém se acostuma na servidão de uma maneira tal que não venha a sofrer, então nós temos aqui esse ciclo vicioso da apostasia do povo, que eles voltam é, a receber ou fazer ou executar, e é exatamente nesse contexto de servidão que Deus faz um dos grandes milagres na vida dos pais de Sansão. No Antigo Testamento, nós temos milagres específicos de mulheres que eram estéreis e que chegaram a conceber. Por exemplo, Sara era estéril, mas o Senhor fez Sara conceber. Podemos dizer assim, Sarai, né? Era estéril. E o Senhor, quando muda o seu nome, ao mesmo tempo dá aí a vida, o poder da multiplicação. Nós temos Sara, nós temos Rebeca e temos Raquel. No Antigo Testamento nós temos essas três matriarcas. Temos ainda Ana, que também era estéril, e o Senhor faz com que ela conceda o dom de conceber a Samuel, que aí, né, nesse caso, nós temos aí esse caso, é o quarto caso, e o quinto é que, muito antes de Ana, nós temos a mãe de Sansão. Embora não seja aqui com o nome, mas nós entendemos que foi um milagre do Senhor. Então, Diácono Mestre, pode fazer aí também tecer comentários. Tremendo, viu, Souza? Diferente dos demais juízes, dessa vez o juiz que Deus liberta, né, o libertador, o líder militar, propriamente dito, né, nas suas colocações apropriadas, que era um juiz, no caso aqui, Sansão, ele vai ser anunciado, né, diferente dos demais, que eles são levantados, alguns duvidosos, como Jefté, que veio num cenário totalmente controverso, problemático, filho de uma prostituta, e Deus levanta esse homem como um grande líder militar e libertador. Dessa vez, Deus faz totalmente diferente e já chama ele desde o ventre da sua mãe. Ele é anunciado antes do seu nascimento. Então, é algo assim muito poderoso. E diferente de Jefté, fazendo um paralelo com o juiz anterior, Sansão teria todas as condições cabíveis, ajustadas para ser e ter sido, né, um grande libertador, um grande juiz, um ícone, mas infelizmente ele acaba, como vai seguir na lição, na derrocada das suas próprias concupiscências. Mas o tremendo disso é porque o anjo anuncia, chega a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, e o nosso comentarista narra aqui exatamente esse cuidado do pai de Manoá em saber do Senhor como ia se proceder o cuidado, né, a educação dessa criança tão especial que seria Sansão, e da modalidade, porque ele vai ser nazireu, né? E aí Levítico vai bem enumerar sobre isso, e esse nazireado vai ser bem destacado na vida de Sansão, apesar dele quebrar todos os votos, pastor Souza, mas ele nasce exatamente com essas características, né, de nazireu. O anjo anuncia à mãe, a esposa de Manoá, sua mãe, que ele seria nazireu de nascença, né, do berço, né? Então, Sansão com certeza é um juiz
ou foi um juiz, né, fora da curva, né, ele acaba sendo diferenciado dos demais, desde a sua formação, do seu anúncio e de como Deus o levanta, né? Muito forte. Maravilha. Então, nós temos aqui o anúncio, né, do nascimento de Sansão. Então, é importante que os professores ou as professoras eles mostrem sobre o trabalhar de Deus e os milagres, né, que aconteceram em relação ao nascimento de Sansão. Veja como Deus faz a nação prezar de libertação e Deus manda o anjo do Senhor, que aparece exatamente à esposa de Manoá, que era estéril, não tinha filhos, e falou que ela conceberia e teria um filho sobre cuja cabeça não passaria navalha, pois esse menino seria nazireu de Deus desde o ventre e levaria Israel da mão dos filisteus. Aqui nós temos no tópico 2 sobre o nascimento de Sansão. Então, aqui nós temos o relato em que nós temos aqui no capítulo 13 de Juízes, o ocorrido a Manoá, que evidencia exatamente a sua preocupação com a criança, e ele ora pedindo que o mensageiro retorne para instruí-lo sobre como cuidar do menino. Aí é quando o anjo reaparece a sua mulher, repete exatamente aí a mesma pergunta, e eles ficam também interessados em conhecer a missão e o propósito do filho. Então, essa atitude aí, a gente entende que demonstra exatamente o desejo sincero de educar conforme a orientação divina, que é exatamente uma preocupação dos pais. Aqui nós temos exatamente uma lição em que os pais eles precisam entender que eles têm que priorizar o sucesso profissional dos filhos. Porém, o texto lembra que o mais importante é ensiná-lo no caminho que ele deve andar. Isso está em Provérbios 22:6. Ensina a criança, ou o menino, ou o seu filho, o sentido é esse, ensina exatamente aquele que está sob a sua tutela, para que eles possam andar no caminho do Senhor. Então, quando recebe novamente as orientações de Manoá, ao receber, né, ele oferece exatamente ali um cabrito em oferta de manjares. Isso está em Juízes 13:19. Aí, como um sinal de gratidão, consagração e reconhecimento da provisão de Deus, que a oferta de manjares era também uma oferta de gratidão. Então, no tempo devido, a mãe de Sansão dá à luz ao menino, o qual chamou Sansão. Então, ele cresceu e a Bíblia diz que o Senhor o abençoa, né? E o seu espírito o impeliu, quer dizer, o espírito de Deus, né, impede Sansão, ele foi abençoado com uma força descomunal para realizar grandes prodígios. Interessante que isso também existe nas mitologias, né? Na mitologia grega, existe aquele homem bem forte que é chamado Hércules. E alguém pode até dizer assim, então o Sansão é uma espécie de Hércules? Não, o caso de Sansão é que nós entendemos que ele recebia de Deus uma força extraordinária para executar coisas extraordinárias para a época, né? Esse paralelo com as mitologias gregas, embora que alguém possa querer estabelecer esse paralelo, no caso das mitologias gregas, elas estão já somente no campo da mitologia. O caso de Sansão foi um caso real. Na mitologia, eles acreditavam que Hércules tinha o poder de Zeus, porque Hércules era um semideus e era o filho de Deus com uma mortal, de Zeus com uma mortal, enquanto que Sansão, ele não era assim um filho de Deus, de maneira nenhuma. Ele foi uma pessoa que foi escolhida por Deus. Não foi um filho de Deus como é Jesus. Jesus é o filho de Deus em essência e natureza. Mas Sansão, ele foi uma promessa divina que Deus deu a ele forças extraordinárias. E é interessante, Diácono Mestre, porque foi exatamente a oportunidade que Sansão recebeu para fazer o que é certo. Mas a gente aqui entende que Sansão não trilhou o verdadeiro caminho do Senhor. Eu comparo com aqueles que recebem de Deus bênção, poder, algo para fazer a sua missão e termina muitas vezes fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Por exemplo, Salomão. Salomão mostra que ele foi um homem sábio, mas ele aplicou a sabedoria em algumas coisas do seu reinado, ele não aplicou completamente. Salomão não foi sábio no seu viver, no seu comportamento sexual, no seu comportamento de relação conjugal, no seu aspecto emocional. Veja que Salomão tem muitas instruções de sabedoria, mas ele não aplicou para si muitas coisas da sabedoria que ele teve. Porque Salomão
mesmo ele sendo aquele homem que Deus deu a ele sabedoria, mas Salomão não aplicou a sabedoria de Deus inteiramente sobre a sua vida. Então, isso significa que a gente pode receber muito de Deus, mas nesse receber muito de Deus, a gente pode não aproveitar aquilo que Deus nos entrega e termina a gente fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. Então, é interessante que os jovens entendam que muitas vezes a gente recebe de Deus, mas a gente recebe para fazer a sua vontade. São como aquelas pessoas que às vezes recebem dons espirituais e ao invés de elas usarem os dons espirituais para a glória de Deus, elas usam para a glória de si. Muitas vezes tem pessoas que se tornam arrogantes, muitas vezes tem pessoas que se tornam prepotentes, tem pessoas que se tornam, muitas vezes, exclusivistas porque se consideram como portadoras dos dons de Deus e acham que Deus, tem a obrigação de atender a ele. Então, isso é uma lição muito grande para aqueles que recebem, né? Algo extraordinário. É bem interessante aqui essa história, de Sansão. Então, aqui nós temos, Sansão, esse herói forte e fraco. Você pode fazer aí as suas considerações ou o seu comentário sobre Sansão forte e fraco. Pois não, pastor Souza, corroborando as suas palavras, o nosso comentarista vai nos falar assim, no subtópico 3, né? Um herói fraco e forte, forte e fraco, Sansão teria todos os elementos para ser um herói exemplar. Diferente de Jefté, cresceu em um lar piedoso, sob o cuidado atento dos pais. Recebeu de Deus um dom extraordinário, entretanto, não aproveitou tudo isso. Sua trajetória revela que foi o mais vacilante dos juízes de Israel. Possuía imensa força física, mas um caráter frágil. É interessante que a colocação do nosso comentarista ele é muito cirúrgico, né? De todos os juízes de Israel, Sansão ele possui a maior força em dons, em milagres, como ele, mas ao mesmo tempo, paralelamente ou paradoxalmente falando, Sansão ele é o mais fraco, né? O mais vacilante. E é interessante porque ouvindo uma mensagem há muitos anos atrás, eu relembro de um expositor falando que Sansão tinha unção, pastor Souza, mas não tinha caráter, né? E ele fazia um paralelo exatamente com a vida de José. Na Bíblia não tem nenhum milagre de José. Ele foi para o poço, foi para a casa de Faraó, depois foi para a prisão, ascendeu ao trono, mas ele tinha caráter. Sansão fez muitos milagres, usado pelo Espírito Santo, mas não tinha caráter. E aí nós, graças a Deus que nós somos pentecostais, mas o que nós podemos entender também, aplicando para a vida dos jovens, é que é muito importante os dons e buscar sim o poder de Deus, é claro que sim, precisamos dele sim para fazer a obra, é uma credencial de Deus, é uma promessa divina, mas acima de qualquer outra coisa, nós aprendemos na escola bíblica que o caráter, o testemunho, os frutos do Espírito é que vão garantir a credencial verdadeira que esse crente, homem ou mulher, jovem, moça, rapaz, realmente, fidedignamente é um servo de Deus, é um discípulo de Jesus e ele sim, com os frutos, ele vai ascender ao céu. Podemos ter todos os dons e mesmo assim fracassar, como aconteceu com Sansão, e quem sabe até perdermos a salvação. E apontando para Sansão, é interessante, pastor, porque Sansão ele esse homem fraco e forte ao mesmo tempo, logo no começo, quando Deus começa a usar ele, porque o poder dele está em aplicações cirúrgicas de Deus, né? Ele não tem essa força direto, era só quando Deus o impelia, quando Deus o tomava. Alguns falam sobre a questão de Dalila, mas pastor Souza, Dalila foi só a cereja do bolo, né? Porque ele já vinha numa vida pecaminosa desde Tiná, né? Quando ele vai fazer aquele banquete e fica noiva de uma filha dos inimigos. Quer dizer, ele foi levantado para libertar o povo dos filisteus, aí o que ele faz? Ao contrário, ele faz uma aliança e ainda noiva com uma moça de lá. Então, assim, E ainda depois é traído, depois vai é, ser traído. tudo desmantelado. Ele teve problemas amorosos, pelo menos nos textos de mostra, tanto com a primeira como com a segunda, segundo texto, né? Porque ele teve problema em Tímina com aquela, e inclusive até o próprio sogro foi quem disse, e que tinha entregado já.
ela para outros. Ele se indigna e faz tudo aquilo, né? Então Exato. veja, aí depois Dalila, o homem fica tão hipnotizado que ele não percebe que Dalila quer exatamente entregá-lo aos filisteus. Veja o que é que faz uma pessoa totalmente hipnotizada pelas coisas Exato. carnais. Então, Carne. Sansão era Não aquele homem percebe. tipo de herói movido pelo desejo, né? Primeiro, ele era Exatamente. um jovem impetuoso, temperamental, movido pela cobiça dos olhos, tá? A prova, né? Quando ele chega lá em Tiro, ele apaixona-se por aquela mulher filisteia e decide se casar com ela. Seu critério, somente o visual. Sua escolha, somente os olhos. Seu desejo, somente carnal. Então era agradável aos olhos. Então, em vez de ele se opor aos filisteus, se une, que na hora que ele se casa, faz uma aliança. Que a sua missão era exatamente combater. Então, Sansão deseja exatamente unir-se por laços familiares. E um alerta para o perigo de nossas decisões, que muitas decisões nossas, muitas vezes, não igual a Sansão, mas tem ações que se parecem, né? Sim, Baseado apenas na perfeito. atração física e visual. Outra coisa, aí leva à quebra também do preceito do nazireado, que ele ainda é jovem, ele desce a Tímina e no caminho ele mata um leão com as próprias mãos. Aí mais tarde, ao passar por aquele mesmo local, ele encontra o cadáver daquele animal que está exatamente com um enxame de abelhas e mel ali dentro. Aí o que é que Sansão faz? O que Sansão, indo em busca do animal morto, se a própria lei não permitia isso. O fato é que ele toca no cadáver para pegar o mel, come e ainda reparte com os seus pais. Mas aí não conta a origem, porque a origem do mel era um mel de um leão morto, né? Então veja como é interessante isso aí. Então, ao fazer isso, ele quebra exatamente esse preceito do nazireado, que proibia exatamente contato com qualquer coisa morta. Então a gente nota a trajetória de Sansão assim. Então esse episódio ele revela exatamente uma atitude descuidada e reverente diante daquilo que você foi chamado. Mostrando exatamente desde cedo que ele já começa exatamente a desprezar as restrições e os propósitos do seu pai. E ele, um fazedor de aposta? Um fazedor de aposta sem ter como cobrir. Se Não Sansão tem como. fosse um líder, vamos pegar aqui, Diácono Mestre, se Sansão fosse hoje, nos dias atuais, o que é que ele tinha feito? Ele era um apostador. É, Ele era uma pessoa fazendo aposta e sem ter. Eu posso até dizer que ele iria ser uma espécie de gente que promete as coisas e não tem de onde buscar. Aí, como ele não tem de onde buscar, ele vai buscar em coisas ilícitas. Porque ele não tinha as mudas, ele não tinha as vestimentas, não tinha nada para dar àquele povo. E o que é que ele faz? No entanto, ele vai e mata vários daqueles homens para cumprir a sua promessa. Então, Sansão, ele prepara um banquete para comemorar exatamente o casamento dos filisteus e ali ele faz uma aposta interessante que, de novo, há chantagem emocional. Você nota que há chantagem exatamente. emocional tanto na primeira, como há chantagem emocional também na segunda. Não é interessante isso? Porque o pecado sempre tem consequências. E depois ele ainda passa na cara dos filisteus. Se você não tivesse lavrado com a minha novilha, vocês não teriam descoberto. Ele quis dizer o seguinte: ele se aproveitou da própria mulher dele, que ele chama de novilha ali, que ele usa uma comparação. Então, aqui nós temos exatamente. Aí, o que é interessante é que na vida de Sansão, nós só temos mesmo a libertação final, e assim mesmo custou a sua própria vida. Custou seus olhos, custou sua liberdade, custou sua própria vida e custou exatamente a comunhão que ele poderia ter tido com o seu povo. A história de Sansão termina com uma lição muito grande sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus, que mesmo escolhidos para uma missão, Deus ainda dá uma última oportunidade a Sansão. Veja que dá uma última oportunidade. E é através dali que ele termina é, vencendo os filisteus, mas às custas da sua própria vida. Mas esse não é o propósito. Eu creio que Deus inspira, né, o escritor para colocar no livro de Juízes para mostrar que muitas pessoas elas poderiam ter outras oportunidades de fazer a obra de Deus de uma maneira melhor. Mas aí, no entanto, pelo fato das suas escolhas, terminou uma tragédia daquela.
Então, eu já vou aqui já dar minhas considerações finais, aí depois tu farás as suas, onde a vida de Sansão nos confronta com o paradoxo de um homem separado desde o ventre, dotado assim de uma força extraordinária, mas foi fracado, marcado assim por fraqueza e escolhas impensadas. E as escolhas impensadas, é, muitas vezes, ou todas as vezes, escolhas impensadas, então tem sempre consequências desastrosas. Pode fazer suas considerações finais. Muito forte, pastor. Eu concluo, Helena, aqui parte da nossa conclusão. A vida de Sansão nos confronta com o paradoxo de um homem separado por Deus desde o ventre, dotado de uma força extraordinária, mas marcado por fraquezas e escolhas impensadas, né? Sua trajetória inicial nos serve de alerta, dons e oportunidades, quando não acompanhados pelo caráter e obediência, podem ser desperdiçados. É, é uma, é uma- Tem aplicações muito práticas dessa lição, e como aconteceu com Sansão e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus, como o próprio Saul, que começa muito bem e termina em desgraça. Alguém disse que não importa como nós começamos, né? Mas o importante é como a gente termina. E a gente tem que terminar exatamente na eternidade e na glória com Jesus. Né? O nosso pastor presidente, pastor Martins, tem uma frase muito usada por ele, repetida por todos nós, dizendo que vale a pena ser crente e vale a pena ser crente sim, para ir para o céu. Né? Não estamos de brincadeira e diante do que acontece nesse mundo, com a cosmovisão mundana, secular, totalmente destoando da palavra, e nós aprendemos no discipulado, as três com tentação, né, que é o diabo, a carne e o mundo, como Sansão foi atacado, foi ludibriado, também não estamos imunes a isso, mas fiel é Deus, de acordo com o Tiago, que não nos deixa ser tentado acima do que nós podemos ser tentados. Então, que Deus nos ajude e que possamos aprender essas lições muito fortes e práticas sobre a vida de Sansão. A paz do Senhor, pastor Souza. Amém.